Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre ferramentas para fazer furo. Ferramentas para fazer furo geralmente são as brocas, né? Mas eu vou estender um pouco o vídeo, mostrar algumas outras ferramentas, as serras-copo e outros tipos de ferramenta, e mostrar as diferenças dessas brocas, as diferenças dessas ferramentas, porque muita gente acha que broca é tudo igual e serve para a mesma coisa. E não é assim. Às vezes você tem uma broca de aço rápido, como esse tipo de broca aqui, e você vai furar madeira com ela, você destempera, a madeira é muito abrasiva, destempera as brocas, e ela vai furar madeira muito bem por muito tempo, mas nunca mais vai furar ferro, se você ficar usando as brocas de aço rápido na madeira. Então, vou explicar qual o tipo de broca certa para furar os diversos materiais. Não é um vídeo para quem já sabe, não é um vídeo para o pessoal experiente em oficina, mas até o pessoal experiente em oficina eu vou passar um macete que eu acho que a maioria não sabe. Então, quem quiser saber sobre broca é só assistir esse vídeo todo e vai tá bem orientado. Bom, primeiro eu vou mostrar as brocas mais comuns que todo mundo tem nas oficinas. Essas brocas brilhosas, elas são as brocas de aço rápido. As brocas de aço rápido, como por exemplo essa aqui, essa daqui, e as outras fininhas que são brilhosas também, que são assim bem prateadinhas, elas servem para furar ferro. E para furar ferro, metal em geral, ferro, latão, cobre. Só que ela fura madeira também, ela fura tudo, só que é aquele negócio que eu já falei. Se você usar ela para furar madeira, ela vai aquecer muito aqui nas pontas, e esse aquece e esfria vai acabar fazendo com que a broca fique destemperada, e aí quando você colocar ela no ferro, ela vai perder o fio. Muitas vezes a pessoa vai comprar uma broca, aí pergunta, quanto é que é uma broca dessa aqui, ou uma mais fina qualquer, e o vendedor lá fala, uma broca fina de como essa daqui, de 1/4 de polegada, ela custa uns R$ 9, R$ 8. E, e aí a pessoa olha esse joguinho de broca aqui e vê que custa R$ 14. Aí fala, vou comprar esse joguinho, muito melhor. Tem a broca que eu quero e ainda por cima é mais barato, muito mais barato, vem todas as brocas. Só que essas brocas escuras aqui, essas brocas aqui que tem esse meio escuro, elas são as brocas de aço carbono. Brocas de aço carbono são feitas para furar madeira. Elas só servem para furar madeira. Não fura ferro de jeito nenhum. Nem uma chapinha fina ela consegue furar. Mas madeira ela fura bem. E ela dura bastante furando madeira. Diferente da broca de aço rápido, que fura bem o ferro, mas não fura. Fura também bem a madeira, mas estraga a broca. Então, essas brocas escuras, elas são as brocas de madeira. Servem só para madeira. E elas são bem mais baratas do que as brocas de aço rápido. Então, já ficam as duas brocas aí que existem. Existe uma outra broca, que é a broca de furar parede. A broca de furar parede é a broca de vidia. Antigamente eu pensava que a broca era toda de vidia, mas não é. A broca, na verdade, isso aqui é aço carbono, é um aço bem não chega nem perto do aço rápido desse tipo de broca, é uma broca muito mais fraca,
Mas em compensação, ela tem aqui na ponta dela, vou usar essa daqui que dá para ver melhor. Aqui na ponta dela, esse chapeuzinho chinês aqui, isso aqui é vidia. Vidia é um dos metais mais duros que existem. E é muito usado para ferramenta de torno mecânico, para comer ferro. Então, a broca de vidia é um terror. Ela fura, por isso que ela fura a parede tão bem. Então, fura pedra, fura parede, fura concreto, fura tudo. Fura inclusive metal, inclusive ferro. Aço, fura também. Fura aço. Tem que saber só dar o fio certo nela. Então, essas são as 3 primeiras brocas. As brocas de vidia. Agora eu vou mostrar tipos de brocas de vidia que existem. Quais são alguns tipos de broca de vidia que existem e as facilidades que você pode ter com esse tipo tendo esse tipo de broca. Bom, as brocas de vidia mais comuns são essas brocas que a gente compra em loja de material de construção para furar parede. São umas brocas relativamente baratas e elas furam bem parede. Elas são elas servem para o que elas são vendidas. Agora existem algumas brocas de vidia especiais que trazem uma certa facilidade. Sabia que eu não consegui abrir isso. Por exemplo, essa broca chinesa aqui que eu comprei no Mercado Livre, ela é uma broca de vidia. Nota que ela tem a vidiazinha aqui na ponta, muito parecida com a broca de vidia normal, só que a diferença é o tipo de ponta. Para que serve essa broca aqui de vidia? As duas fazem a mesma coisa. Só que, por exemplo, você vai e marca na parede um lugar onde você quer furar. Principalmente isso acontece muito quando você está furando revestimento de parede, porcelanato, coisas assim. Quando você marca lá o lugar que você tem que furar e bota a broca e começa a furar, a broca nunca fura no lugar onde você marca. É incrível como é que essas coisas acontecem. Então essa broca aqui serve para isso, para apontar melhor o lugar onde você vai furar. Ela marca, ela já tem um lugar, como ela é bem pontudinha, você consegue começar a abrir o furo no lugar certinho onde você marcou. Então é uma broca de vidia que te traz uma certa facilidade. Você precisa ter essa broca de vidia? Não, você pode ter essa daqui. Mas para quem quer ter facilidade, essa daqui é uma boa opção. Uma outra broca de vidia que eu me surpreendi bastante é essa broca aqui da Bosch. Não estou fazendo propaganda deles não. É a broca Multi-Construction. Essa aqui foi R$ 64,90 quando eu comprei. Ela vem em milímetros, como toda broca de vidia, toda de milímetro. A característica da broca Multi-Construction é que ela é uma broca própria para furar parede, para furar concreto e para furar ferro, diferente das outras brocas de vidia, que não furam ferro com tanta facilidade. Essa daqui tem um fio especial e uma vidia especial, ela chega a ser bem afiadinha aqui, e ela fura muito bem o ferro. Então ela é própria para quando você está usando ela em concreto e que você acaba achando uma viga no concreto, ela vai furar o concreto e vai furar o ferro. Essa daqui eu nunca usei em parede, porque eu descobri o macete que eu vou passar aí para os macacos velhos, que ela fura muito bem o aço em oficina, melhor do que as brocas de aço rápido.
Essa chapa aqui, por exemplo, eu furei com essa broca. E por que que eu acho que ela é melhor para furar aço do que a broca de aço rápido? Porque a broca de aço rápido, ela tem a característica do seguinte: enquanto a broca está furando nesse chanfrado aqui, ela vai muito bem. Quando ela passa por essa pontinha aqui, no lugar onde ela está furando, ela dá um tranco, ela puxa o material que você está furando da tua mão, um tranco muito forte. Então, o que acontece? Porque a diferença de espessura daqui para cá é grande. Então, ela acaba dando uma puxada forte no material que você está furando. Se você não tiver com ela bem presa, com o alicate na mão, ela arranca a chapa da tua mão, ou o ferro, cantoneira, seja lá o que for. Então, é uma broca, para furar ferro, ela é própria para furar ferro, evidente. Mas essa broca Multi Construction, ela fura o aço muito melhor do que a broca de aço rápido, porque ela não tem essa característica. Ela não sai, inclusive, aqueles cavaquinhos de ferro quando ela fura. Ela vai arrancando uns pedacinhos, vai tirando uns pedacinhos. Então, ela acaba sendo mais suave o furo que ela faz. E dura mais, ela não perde o fio. A broca de aço rápido, você fura uma porção de vezes, ela acaba perdendo o fio. A broca Multi Construction não perde o fio, não. Pelo menos até hoje eu não tive nenhum problema com relação a isso. Tem só uma observaçãozinha que eu preciso fazer sobre essa broca Multi Construction, que eu não falei antes, que é o fato de que não é recomendável usar o martelete com ela. Ela acaba estragando a vidia se usar a máquina de furar no modo martelete. Isso faz com que ela seja piorzinha para furar a parede, porque o martelete ajuda a romper, né? Mas mesmo assim é uma ótima broca. Agora vamos falar sobre brocas especiais para furar chapas, para furar coisas finas assim. Uma chapa dessa. Por exemplo, se você quer fazer um furo de 6 milímetros nessa chapa, você pode usar uma broca de aço rápido normal e ela vai furar. Vai dar um trancozinho, aquele tranco que eu falei que ela sempre dá, mas ela vai furar bem. 6 milímetros, ou menos, até 6, 8 já fica meio ruim. Agora, se você quer fazer um furo de 20 milímetros, como é a medida dessa broca aqui, nessa chapa você vai destruir a chapa. Assim que a chapa, que a broca passar por essa pontinha aqui, ela vai arrebentar a chapa toda, o furo vai ficar quase quadrado e vai destruir a chapa. Então, pensando nisso, o pessoal desenvolveu esse tipo de broca aqui. As brocas escalonadas. Broca escalonada é isso aqui. É uma broca que vai aumentando o furo de acordo com cada degrauzinho desse que ela passa. Então, por exemplo, se você quer fazer um furo fininho, e ela inclusive inicia o furo. Você não precisa furar primeiro. Se você pega uma broca dessa aqui e começa a furar, ela fura a chapa e ela vai aumentando o furo. E ela não causa nenhum problema na chapa, ela não destrói a chapa. Então, para furos em material fino, em chapas finas, a broca escalonada é a melhor opção. Outro detalhe é também para furo em cobre. Cobre é um dos metais mais perigosos que tem para você furar. Então, às vezes você tem um terminal de cobre, uma chapa de cobre que você precisa furar. Se você tentar meter uma broca de aço rápido, inclusive pode até ser essa daqui, essa de 6 milímetros, no final ele vai dar um tranco no cobre. O cobre é um material que ele acaba sendo muito abrasivo, ele agarra muito na broca e muito provavelmente você vai
destruir, a broca vai prender no furo. É difícil furar cobre com broca de aço rápido, a menos que você faça um sanduíche, por exemplo. Você pega e bota uma chapa de ferro em cima, uma chapa de ferro embaixo, começa a furar e o ferro no meio, e o cobre no meio. Então, aí ele vai passar pelo ferro, vai furar o cobre normalmente. É a forma de você furar cobre com broca de aço rápido. Agora, a broca escalonada fura cobre muito bem. Ela é própria, não é própria para isso, mas ela é muito boa para furar cobre. Então, a broca escalonada é a broca especial para furar metal, para furar ferro e furos de grande espessura. Por exemplo, essa daqui, se eu não me engano, é 35 milímetros esse troço aqui. Você fazer um furo de 35 milímetros numa chapa, nossa, é quase impossível sem uma broca dessa. Então, às vezes, você precisa fazer um furo muito grande na chapa e aí a broca escalonada é a opção, é a única opção. Sinceramente, eu conheço para você fazer furo em chapa fina. Agora vamos falar sobre brocas para madeira, mas brocas especiais. Pessoal que trabalha com marcenaria, essas coisas. A gente já tinha falado que as brocas de aço rápido são as brocas para madeira. Existem as brocas de aço rápido afiadas, como toda broca com esse ângulozinho aqui. E existem as brocas de aço rápido, que é de aço carbono, que elas são afiadas desse jeito aqui, ó. Ela tem essa pontinha aqui. É uma broca de aço carbono igualzinha a essa daqui, só que ela é afiada desse jeito, ó. Ela tem essa pontinha. Isso aqui serve para você escariar. Isso aqui serve para você fazer, quando você faz um furo numa madeira, você coloca essa broca aqui, ela aponta no lugar onde você quer furar com essa pontinha aqui, e ela não faz um furo chanfrado, um furo em forma de cone. Ela faz um furo reto. Para quê? Para você embutir um parafuso, por exemplo. Você quer parafusar um parafuso que a cabeça não apareça. Então você usa esse tipo de broca que tem esse fio, porque ela corta só nessa pontinha aqui, nessa ponta e nessa ponta. Então ela sai cortando bem reto. O furo dela é bem reto para você poder deixar um furo redondo igual a cabeça do parafuso que você quer esconder. Outra broca própria para fazer isso é esse tipo aqui. É uma broca onde você tem a broca e aí tem essa ferramenta aqui que ela faz o escariado. Escaria para você poder botar o parafuso, esconder o parafuso, né? No caso. São brocas escariadoras. Essa e essa aqui. Agora, quando você está falando em furos grandes em madeira, aí existem essas brocas aqui, por exemplo. São as brocas chatas. Essa broca chata aqui, você bota ela na madeira e ela começa a cortar aqui. Começa a fazer um furo bem fininho. Aí, de repente, quando ela chega aqui nesse ponto, ela começa a cortar com essas pontas aqui, ó. Ela começa a destruir praticamente a madeira. Ela é aço rápido também, aço carbono, essa broca. E ela é para madeira, vamos combinar, pinos praticamente. Ela até deve furar madeiras mais duras, mas o pinos ela fura bem. E ela faz um furo que você consegue transpassar. Por exemplo, você está furando uma tábua, ela consegue transpassar a tábua, ela consegue fazer o furo transpassante, ela fura de um lado para o outro. Tem várias medidas desse tipo de broca aqui, uma para cada necessidade. Agora, quando você quer fazer o furo na madeira, que você não quer transpassar e que você quer ter precisão, enquanto você vai rebaixar a madeira, fazer um furo onde você vai comer um pedaço da madeira, isso se usa muito para você colocar
dobradiça de porta de armário. Marceneiro usa muito esse tipo de artifício. Você tem essa broca aqui, as brocas Foster. Broca Foster, ela é própria para fazer isso. Ela come aqui, primeiro ela aponta. A pontinha dela começa a comer a madeira. Ela é aço carbono também. Aí ela começa a comer aqui, vai escariando a madeira e comendo aqui também, nessa ponta aqui. Aí, o que acontece? Você consegue fazer um rebaixo na madeira na medida disso aqui. Dá até para baixar mais. Você tem noção do quanto você já furou. Aqui você começa a furar. Se você quer fazer um furo de poucos milímetros, você sabe o quanto você tem que afundar a broca. Se você quer fazer mais milímetros, você vai afundando ela de acordo com o que você necessita. Transpassar a madeira não é muito boa para fazer isso, não. Não é a broca chata. É mais indicada para fazer o transpasso das madeiras. Agora, a broca Foster ela é muito boa para fazer esses furos, esses rebaixos na madeira. Outra broca interessante é essa broca aqui, a broca escariadora, madeira também. Ela, apesar de ter essa cobertura aqui que se coloca nas brocas de aço rápido, ela é aço carbono também. E é o seguinte, ela começa o furo, aí chega nesse ponto aqui, ela não tem mais corte, ela tem esse escariador, aqui ó, são vários pedaços de broca afiado, que serve para que isso? Às vezes você quer fazer um furo oblongo, um furo chato, um furo comprido na madeira. Então o que você faz? Você faz o furo com essa broca e quando chega aqui você começa a roçar ela na madeira. E você vai para frente, para trás e vai roçando, como se fosse uma lima. E ela rodando, ela vai vai destruindo a madeira, vai fazendo a madeira ficar toda comendo a madeira praticamente. Ela come, ela em vez de furar aqui, ela come para cima e para baixo. Então é uma broca útil para esse tipo de necessidade. Se você tentar fazer isso com uma broca de aço rápido, até consegue um pouco. Você comendo com essa parte aqui da broca de aço rápido a madeira. Ou de aço carbono, com a broca normal. Mas não é tão eficiente quanto essa broca aqui. Então, dependendo da tua necessidade, você com essa broca aqui vai ter muito mais facilidade. E como diz um amigo meu, quem tem ferramenta não passa raiva. Então, se você está precisando fazer um furo oblongo, um furo comprido, a broca escariadora é a melhor opção. Existem outros tipos de brocas especiais que a gente não tem necessidade de ter, que são essas brocas aqui, ó, broca 2 em 1. Ela serve para você fazer um furo na madeira, onde a broquinha aqui vai furar a madeira onde vai entrar o parafuso. E a broca, a parte mais larga, fura a madeira para entrar a cabeça do parafuso. Então você já faz um furo já próprio para colocar. Isso aqui é muito específico, ela tem um uso bastante específico. Mas se a pessoa tiver necessidade, vale a pena ter. Agora vamos falar sobre outros tipos de furo. Furos mais largos, que são principalmente em chapa, as serras-copo. A serra-copo era a única opção que tinha para se fazer um furo grande antes da broca escalonada, antes dessas brocas aqui. A serra-copo era a opção. A diferença da serra-copo para a broca escalonada é que a broca escalonada é muito mais precisa nos furos. O furo que ela faz é na medida certinha.
a serra-copo, ela acaba fazendo um furo um pouco, geralmente um pouco mais largo do que a medida que ela tem. Porque a serra-copo é travada, os dentinhos dela é um para um lado, outro para o outro, um para dentro, um para fora. Então essa diferença aqui do travamento faz com que a serra-copo tenha um furo um pouco mais impreciso do que a broca escalonada. Essa aqui, inclusive, é uma das marcas mais famosas, é uma das melhores marcas que tem de serra-copo para furar aço. Então essa aqui é a serra-copo própria para furar aço. Fura aço inox, inclusive. A gente pega, bota ela nesse negócio aqui e começa a furar aqui com a broca de aço rápido. Apesar dessa daqui ser escura, ela é própria para furar ferro. Eu disse que as escuras e as claras porque é mais comum. Mas a gente não pode identificar uma broca de aço rápido pela cor. Essa daqui é escura e ela é aço rápido. Ela fura ferro. Então, essa broca aqui, ela é uma essa serra-copo, ela é própria para furar ferro, aço inox, metal em geral. Se furar madeira, o que vai acontecer? Vai estragar o fio, vai perder, os dentinhos vão ficar comidos, ela vai destruir toda. Quando a gente quer furar madeira com serra-copo, a gente precisa comprar serra-copo para madeira. Muito mais barata, essa serra-copo Lennox é uma serra-copo cara pra caramba. Essa daqui já é um joguinho que deve custar uns 30 reais. 40 no máximo. São as serras-copo que são de aço carbono para furar madeira. E ela ainda tem uma vantagem. Ela fura gesso também. Além de furar madeira, ela fura gesso. Hoje em dia a gente está com muita necessidade de furar gesso para embutir aquelas lâmpadas de LED, principalmente aqueles spotzinhos. A gente tem que fazer vários furos no forro de gesso para colocar aqueles spots. Então essas serras-copos aqui, que são de aço carbono, elas são ideais para fazer esse tipo de coisa. Tanto madeira quanto gesso. Outra serra especial para você furar gesso, serra não, broca, meu Deus, é essa aqui, a bailarina. Eles chamam de bailarina porque quando ela roda ela fica bailando assim, deve ser. A bailarina, ela corta com essas pontinhas aqui. Primeiro ela fura aqui, aponta o furo e ela começa a cortar com essas pontinhas aqui. Você pode fazer furos na medida no máximo dessa extensão aqui. Acho que dá 12 centímetros, eu acho, sei lá. Dá uns 12, talvez mais. Eu já furei madeira com essa broca aqui, fiz uma rodinha de madeira no compensado. E furou bem. Ela vai, você tem que ir devagar para não estressar a broca. O problema dela é que você tem que deixar essa aqui igualzinha a essa. Se puder medir com um paquímetro, para ver se elas estão na mesma direção, na mesma distância daqui para cá, é necessário. Se uma delas ficar um pouquinho mais para dentro ou mais para fora, ela come aqui numa medida e ela come aqui na outra medida. O furo fica todo torto. Além de que a broca fica toda tremenda. Então é super necessário você colocar isso aqui na mesma medida. Uma outra serra-copo especial é essa daqui, da Starrett. Parece uma serra-copo banguela, né? Mas ela é
tão ou mais eficiente do que uma dessa aqui cheia de dente. Por quê? Porque ela tem um dentinho só. Um dentinho, aqui o dentinho dela. Só que é um dente de vídeo. Aqui. E como é um dente de vídeo, a gente já sabe. E afiado para cortar aço. Aço inox também. Corta. Muito afiada essa broca. Essa serra-copo. Então, o que acontece? Você vai botar ela aqui, ela vai começar a arrastar esse dentinho no lugar onde ela vai cortar e ela vai e vai cortar mesmo. Então, é uma serra-copo especial, uma serra-copo de vidia, que só tem um dente, mas que é tão boa quanto essa daqui. Se for para cortar ferro, se não for esse tipo, para cortar inox, quero dizer, se não for essa Lenox, é a serra-copo que eu mais indico, é essa aqui de vidia. Muito boa. Bom, antes de terminar, eu preciso só lembrar uma coisa, que é o seguinte. A broca escalonada é muito boa para fazer furo em chapa e tudo mais, mas ela não fura inox. Eu já destruí muitas brocas escalonadas minhas tentando furar inox. Fazer furo em panela de cerveja, por exemplo, para colocar a torneira. Se for alumínio, fura maravilhosamente. Melhor do que a serra-copo, vai dar um furo mais preciso. Mas se for inox, nem tente. Melhor é você furar com a serra-copo. Então, fica essa outra observação aí. Então, deu para vocês perceberem que broca não é tudo igual. Que broca não basta dizer, eu tenho broca, eu tenho um joguinho de broca. Não, dependendo da oficina, do que você mexe, se você só mexe com madeira, você não precisa de broca de aço rápido. Você vai usar broca de aço carbono. Se você mexe só com serralheria, você não precisa de broca de aço carbono. Você vai usar só broca de aço rápido. Eu, no caso, mexo com tudo. Ou não mexo com nada. Eu brinco nas 11. Então é necessário você ter vários tipos de broca para as várias necessidades que forem aparecendo. Outro problema de broca é que você vê que tem muitos tipos e cada tipo tem um tamanho. Putz, aí o negócio, a brincadeira fica cara. Dá pra ver aqui, ó, que tem broca de aço rápido aqui, um monte de medida. Às vezes você compra umas medidas mais comuns e as medidas mais comuns te atendem até um determinado momento. Mas quando você começa a brincar de fazer rosca em metal, usar aqueles machos para comer metal para fazer rosca, aí você tem que ter medidas especiais, porque a medida tem que ser um pouquinho mais fina do que a medida do parafuso que você vai colocar. Então, aí você acaba sendo obrigado a ter muitas medidas de broca. E muitos tipos, se você trabalhar com vários tipos de material. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos uma coisa, né, nessa explicação toda. Espero ter dado pelo menos uma novidade, porque broca é muito óbvio, né? Broca é broca, mas de acordo com os modelos que a gente tem, eu posso ter conseguido passar alguma novidade. E até o próximo vídeo, ficou a dica aí.